Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui na Ngoimagem TV. Se é pela primeira vez que você se encontra aqui nesse lugar, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de partilhar a matéria que nós publicamos aqui na Ngoimagem TV. Morte de Laurine Vieira e luta à classe acadêmica. E aí família, o senhor foi baleado agora. O senhor foi baleado agora, assaltado agora aqui no Patriota, em frente ao edifício. Ai meu Deus. Não se mexe. Tem Os motoqueiros ligaram um tiro. Estão andando bem? Antes do debate eu conversei com alguém que também sofreu, a sua esposa sofreu este assalto, sofreu um assalto. E ele dizia, quando os criminosos chegaram, pediram a quantia exata. Demos os 150 mil coisas que tu levantaste. Esta informação tem que vir de algum lado. Repito, ela vem do banco, mas não estou a dizer que vem dos bancários. A morte do sociólogo e reitor da Universidade Grigor Semente Laurine Vieira, vítima de um disparo a queima-roupa em Luanda, deixou a classe acadêmica e a sociedade civil concernada chocada. Estudantes, políticos e membros da sociedade civil continuam a chorar a morte do sociólogo e pedem que a justiça seja feita. O sociólogo José Fernando considerou prematura a morte de Laurine Vieira numa ação que deixou a sociedade em choque, por se tratar de assassinato de um quadro que deixou marca numa nova geração de acadêmicos. Ao longo do percurso acadêmico, referiu, Laurine Vieira abordava e interpretava os fenômenos sociais do ponto de vista científico e os quadrava na estrutura do contexto atual. José Fernando lembra-se de Malgrado como o homem produtor de conhecimento e formador de opinião, com grandes contribuições às sociais, desenvolvimento harmonioso e sustentável do país, a médio e a longo prazo. Como comentadora televisiva, adiantou Laurine Vieira e lembrando como alguém vertical e destemido, com abordagem recta e feita sem pressão política. Ele argumentava precisão aos assuntos e debate. O estudante universitário Ana Cristina afirma ser recorrente casos que o assaltante e assaltantes ia sair dos bancos na zona do Lar Patriota. O local onde ocorre este infortúnio já foi palco de crimes semelhantes e com o mesmo desfecho, disse para o estudante Antônio Armado. Incompreensível facto, muitos cidadãos serão reincidentes na prática de crime. É preciso que a polícia redobre ações para evitar crimes chocantes como ocorrido como o sociólogo Laurine Vieira. O fundador da Universidade Grigor Semente, José Lopes Semente, lamentou a morte de Laurine Vieira sem saber como descrever a trágica forma como perdeu a vida e disse que é preciso mais medidas para evitar situações semelhantes no futuro. Perder a vida desta maneira tão trágico e não é só lamentável, mas sim profundamente condenável, uma vez que não se consegue ver motivo para esta tragédia. É que o prejuízo é para a família e para o país e o setor de educação. O Biro Político do MPLA lembrou ontem significativa contribuição de Laurine Vieira para a academia, impacto positivo para a sociedade. Na nota do Biro Político do MPLA, em nome dos seus militantes, amigos e simpatizantes, expressa como profunda tristeza as mais sentidas condolências e a família pela perda inesperada do instinto acadêmico. Por sua vez, a Provedora de Justiça recomendou ontem às forças de defesa e segurança para realizar uma investigação minuciosa do crime que vitimou mortalmente o professor e sociólogo Laurine Vieira na tarde de quinta-feira em Luanda. A reação e a morte da professora Provedora divulgou com a comunidade da imprensa, onde expressa condolência à família enlutada e pede encarecidamente à Polícia Nacional para reforçar questão de segurança pública. No documento assinado pelo provedor de Justiça Flobal Arracho, a provedoria considerou bárbaro, repugnante e deu
desumano e acto de violação de mais importantes direitos humanos à vida. A Provedoria tomou conhecimento aprofundador do constrangimento do falecimento do sociólogo que exige até a data da morte as funções de reitor da Universidade de Gregório Somente e de analista social, assim como espera a justiça seja feita a reação. E a vida refere ao comunicado de Laurindo Vieira, manteve um vínculo como Provedoria de Justiça, tendo sido o primeiro diretor de gabinete da primeira Provedoria de Justiça adjunto a posto que trabalhou durante anos e com dedicação. E a sua morte representa uma perda irreparável ao país e à Provedoria da Justiça. Por enquanto, com ele, instituições ligrou muitas experiências que se estenderam igualmente ao óbito de academia, destacou o documento. E esta vontade, às vezes, de querer atingir patamares muito acima daqueles que estão ao meu alcance, pode levar-me a violar determinadas normas. Então, toda esta formação, estes pré-requisitos, estou a falar em contexto geral, todos esses pré-requisitos, quer do bancário, quer do profissional, não fazem com que ele não viole. Veja a nível da docência. Há professores que também cometem fraudes, há professores que vendem a prova, há professores que facilitam a passagem de um ano de uma determinada estudante por outro tipo de favorecimentos. E são comportamentos inaceitáveis. Por isso, relativamente a estas questões, se a informação poderá sair do banco ou não, eu acredito que sim. Agora, não estou em condições de dizer que são os bancários que a passam, mas que ela vem do banco, vem. Porque veja o seguinte, eu vou já terminar, Amílcar Xavier. Antes do debate eu conversei com alguém que também sofreu, a sua esposa sofreu este assalto, sofreu um assalto. E ele dizia, quando os criminosos chegaram, pediram a quantia exata. Demos os 150 mil kwanzas que tu levantaste. Ora, esta informação tem que vir de algum lado. Tem que vir de algum lado. Repito, ela vem do banco, mas não estou a dizer que vem dos bancários. Claro. Zé, deixa-me ouvir a Laurindo Vieira, que é sociólogo e psicólogo. Que estudos é que tem feito sobre comportamentos e atuação da polícia e também dos bandidos? Obrigado. Antes de mais, os companheiros do painel, boa noite aos nossos telespectadores. Procurando responder à sua questão, mas também pegando nos aspectos que foram aqui aflorados pelo Sr. Subcomissário, a relação entre o sentimento de insegurança que terá aumentado. É necessário afirmar que o sentimento de insegurança de um povo, de uma população, está implicitamente relacionado com a segurança ontológica. O sentimento de insegurança só surge se as pessoas perderem esta segurança ontológica. Quando nós falamos de segurança ontológica, estamos a falar daquela capacidade psicológica, mas também social, que o cidadão comum normal sente ao sair de casa. Ele sabe que ele sai de casa e voltará a casa. Ele sabe que vai ao local de trabalho e voltará ao local de trabalho. Quando esta cadeia se quebra, é evidente que aumenta o sentimento de insegurança, pois o sentimento de insegurança também acarreta consigo problemas. A angústia da população, medo da população. E para além destes dois sentimentos da angústia, também podem causar algumas depressões, porque o indivíduo perde sono, porque dorme com medo, reage mal a qualquer barulho. Então este sentimento de insegurança é real e tem justificações. Relativamente aos estudos e às questões comportamentais, é evidente que quando nós falamos do crime e relativamente à dimensão comportamental, do ponto de vista da psicopatologia, ela divide os indivíduos em três grandes grupos. Os chamados normais, que tem, e normal aqui no sentido de uma regularidade comportamental, que todos os elementos de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, comportam-se todos da mesma forma. Esta é a lógica, aqui o conceito de normalidade. Então temos os chamados normais. Estes normais é que têm este comportamento desejável. São aquelas pessoas como nós, que pagamos as nossas cotas, trabalhamos, somos responsáveis pelo nosso comportamento e não cometemos infrações. E há um segundo grupo dos chamados anormais patológicos.
Ou seja, é aquele grupo que por incapacidade a nível da sua personalidade, do desenvolvimento da sua personalidade, são indivíduos que apresentam alguma psicopatologia, perturbações da personalidade, indivíduos que sofrem de doenças de Parkinson ou de Alzheimer, e estes normalmente são acompanhados em psiquiatrias ou a nível da psicologia clínica ou de outras instituições de saúde mental. E temos os últimos que são mais problemáticos. São estes que nos trazem aqui neste debate, que são os chamados normais sãos, mas ao mesmo tempo têm um comportamento inscrito numa psicopatia. São os psicopatas do cotidiano. Roubam, matam, violam, não aceitam as normas. E são estes que desestruturam a sociedade. Por isso, os estudos, para concluir, os estudos no campo do comportamento delinquente nos têm estado a demonstrar este tipo de situações, este tipo de tipologias. Relativamente à nossa cidade, também podemos afirmar que, e aqui também procurando secundar as palavras iniciais do senhor subcomissário, que as causas da criminalidade em Luanda são injustificáveis. Mas também do ponto de vista sociológico é preciso perceber que nunca teremos sociedades com uma homogeneidade em termos morais. E dada a crise social de valores que nós vivemos em Luanda, esta situação que nós estamos a viver não é que seja aceitável, mas é justificável. Justificável no sentido de que a sociedade está de tal forma desestruturada que alguns destes comportamentos tinham que acontecer. E quando entrarmos a nível das causas, poderemos então aqui abordar. Exatamente. Obrigado, Dr. Laurindo Vieira, da Sebastião 25.